como o senhor brilhantemente vem falando, como a gente pode entender nações que são claramente enganadas por sistemas religiosos absurdamente opressores? O diabo não está lá enganando essas nações? Está enganando, mas... Então, uai! Mas é claro que precisa ser interpretado. A questão o reino de Deus, é interessante falar, quando se fala do reino de Deus e as parábolas do reino de Deus, e Jesus falou mais sobre o reino do que qualquer outro assunto. Foi tema marcante. Quando ele ressuscitou dos mortos, esteve 40 dias com os discípulos, qual foi o tema dominante? Diz lá o livro de Atos. O reino de Deus. O reino de Deus foi tema... Jesus falou tanto sobre o reino de Deus, eu ficava pensando, por que Jesus gastou tanto tempo falando sobre o reino de Deus, que aconteceria 2000 anos depois, somente depois da segunda vinda de Cristo, que não teria nada a ver com a ação, com a missão da igreja nesse mundo, né? Mas quando Cristo fala das parábolas do reino de Deus, ele fala do reino de Deus em termos de algo que não acontece de maneira abrupta, mas acontece como um grão de mostarda, que plantado é insignificante. É por isso que as pessoas preferem serem pré-milenistas ou desprezarem o reino de Deus ou não enxergarem o reino de Deus, porque o reino de Deus é descrito pelo próprio Cristo como algo que tem um começo até insignificante. Aquele grupo de discípulos, aqueles 12 ou 120 no dia de Pentecostes, mas não despreze essa pequena semente. Ela tem no seu DNA um poder extraordinário. Ela cresce, torna-se uma árvore. Mas veja que a presença do mal sempre está ali contida. Então... Vem os pássaros. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. Só 1/4 parte da semente cai em terra boa. O reino de Deus é como alguém que plantou trigo, mas veio outro e plantou o joio. Eu quero ver como é que isso casa com o reino milenar, pré-milenista. Vamos lá. Pastor Leandro Tarrataca. Olha, eu continuo vendo que o problema do amilenismo é um problema seríssimo de hermenêutica e de exegese. Porque, por exemplo, quando fala-se a respeito de que Satanás está amarrado, aí quando você olha e faz uma análise empírica de todos os problemas, do cerceamento, do engano das nações que estão... Então não é exatamente isso que representa. Mas tudo bem, ainda que eu aceite que seja um cerceamento parcial, então, de Satanás, isso apenas comprova o pré-milenismo. Porque o que o texto de Apocalipse 20, no contexto das duas ressurreições, diz é o seguinte, diz assim, olha, lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Bom, quando eu tenho um filho, se ele apronta alguma coisa em casa, faz uma bagunça, eu posso dizer para ele, filho, você vai ficar sentado naquela cadeira ali. Ele ainda tem um envolvimento com o ambiente, mas se eu disser para ele, você vai sair do quarto, da sala, você vai para o quarto e eu vou trancar a porta, ele não tem mais nenhuma participação nas coisas que estão acontecendo ali. O que o texto do Apocalipse diz é muito diferente do que o amilenismo descreve. O texto de Apocalipse diz que Satanás será lançado não do céu para a terra, não apenas estaria amarrado com uma corda fraca, me desculpe o sarcasmo, porque ele continua matando, roubando e destruindo, mas ele seria colocado num abismo, o abismo seria lacrado para que ele não saísse de lá. É o que diz o texto, até que se cumprisse os 1000 anos. Outra coisa importante é que o texto diz que no término desse período de 1000 anos, Satanás seria solto. E a minha pergunta para o bispo é a seguinte, ainda que seja amilenista, entenda que este reino é espiritual, quando Satanás vai ser solto? E o que significa esse período em que ele vai estar livre? Podemos fazer um debate ou o senhor responde agora? Sim, dá para responder agora. Então vai. A primeira coisa é que não é apenas aquele texto que fala sobre Satanás já estar no abismo. Veja só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Portanto, esse texto, Judas, versículo 6, também fala dos anjos aprisionados e lançados no abismo. Então, é interessante que fala disso como algo passado, fala disso como Jesus falou disto, porque eles estão ensinando não uma ideia pré-milenista, eles estão ensinando o que Cristo ensinou. O livro de Apocalipse não lança
não lança nenhuma nova doutrina. Ele fala sobre as doutrinas já pisadas, repisadas pelos apóstolos, baseadas nos ensinos de Cristo. E aqui está claramente um texto que fala de abismo e de Satanás sendo lançado no abismo como passado e não como algo futuro. Tá, agora só para fechar essa questão, e eu já vou entrar com outra pergunta aqui do telespectador. Apesar do milênio ser simbólico, na interpretação amilenista, etc., o Apocalipse ser um livro não literal, Jesus voltará literalmente. Jesus voltará literalmente. Ele vem sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E aqui, no Apocalipse capítulo 20, veja só, está dito aqui quando é que Cristo vem, gente. Ah, é? Claro. Quando? Veja, aqui descreve a primeira vinda de Cristo, que é exatamente esta, quando o Satanás é amarrado e colocado no abismo. É quando Cristo entra no mundo, quando ele é entronizado e todo poder me é dado no céu e na terra, e concede à igreja as chaves e dá autoridade para a igreja pregar o evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque eu via Satanás caindo como um raio. E aqui, mais adiante, a gente vê o seguinte, veja só a ideia pré-milenista, de que Cristo estará reinando 1000 anos sobre as nações que não sabemos dizer quem são sobreviventes da grande tribulação, aqueles que tinham a marca da besta. Serão esses que, em vez de receber o juízo, vão receber a oportunidade de gozarem o milênio. Que absurdo seria esse? Então, e no final, Satanás será solto e vai fazer um motim geral, consegue congregar todas as nações que vão marchar sobre a face da terra, vão para Jerusalém, para destruir a Jesus, com o intuito de destruir a Jesus e os santos com corpos glorificados e um Cristo indestrutível, glorificado e poderoso, com armas, seja com bomba atômica. Isso seria impensado, então, irracional. Aí, onde que Cristo está voltando? Veja só, diz aqui, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E toda a descrição da segunda vinda de Cristo é de Cristo vindo como um fogo. E eu fico pensando, será que Jesus precisaria que um fogo descesse do céu para socorrê-lo? Isso é até uma blasfêmia. Cristo não precisa da ajuda de ninguém para vencer um exército e para vencer quem quer que seja. Aqui é descrição de uma igreja aflita, de uma igreja na grande tribulação, e está sendo sofrida uma igreja em carne e osso, que tem a primeira ressurreição, um novo nascimento, que está sofrendo nas mãos do anticristo, da besta ou de qualquer outra oposição, e Cristo vem do céu, nas nuvens do céu, com grande poder e glória, e com o sopro da sua boca, destrói todo o inimigo. Pastor Leandro Tarrataca. O bispo merece 10 em homilética, porque ele tem uma capacidade retórica extraordinária. Mas todas as coisas que ele citou, inclusive falando da chave, da igreja, disso, daquilo, não está no texto de Apocalipse. Ele está lendo essas informações no texto de Apocalipse. Outra coisa, o nome desse método utilizado pelo bispo é paralelismo progressivo. Ou seja, você vai encontrando nas divisões do livro de Apocalipse como se a história fosse recontada e recontada e recontada. Mas não é isso que nós encontramos no capítulo 20. Volto na ideia inicial, que eu não vi ainda ser lidada de maneira apropriada. O texto diz que essas pessoas foram decapitadas, eram mártires. Mártires sabe de onde? Da grande tribulação. Porque o capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia diz que João tem uma visão e as almas estão sob o altar. E essas almas perguntam, quando o Senhor fará justiça? E o Senhor diz, olha, ainda não foi completado o número. Quando nós passamos a grande tribulação, esse número é completado e então chega a hora deles serem julgados, daqueles que fizeram danos. E eles são fisicamente ressuscitados. Agora, ler no Apocalipse que eles são decapitados e que eles ressuscitaram espiritualmente é um problema sério de ser resolvido. Ler no Apocalipse que há 2 ressurreições e não aceitar a primeira, aceitar só a segunda, é um conflito com o que flui no texto. Ler no Apocalipse que Satanás será solto depois do milênio e dizer que ele não será solto é uma afronta à revelação bíblica, à objetividade do texto. E outra coisa importante, dizer que é fantasioso um reino histórico que Deus fará,
é zombar das promessas do Antigo Testamento. Eu penso ser fantasioso olhar para os problemas que nós enfrentamos hoje, olhar para um pai que teve um filho abusado fisicamente, olhar para a miséria e dizer que Cristo está reinando hoje, que o reino de paz de Cristo está acontecendo agora e que Satanás está amarrado. Eu olho ao meu redor, Satanás continua roubando, matando e destruindo. E eu olho com grande ansiedade para aquele dia, quando o reino de Cristo será estabelecido na terra.